E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo novamente para tratar dos nossos bloqueios aí, esse nosso período de desconstrução, desses bloqueios que nos impedem, né, da gente ser o que a gente está aqui para ser. E hoje, mais uma vez, estamos aqui, eu e a minha parceira, amiga do coração, Raquelzinha, para a gente conversar de novo sobre mais um tema. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui novamente, né, para tratarmos aí de mais um tema, para desconstruir da nossa mente, né, para realmente refletirmos a centelha divina que há dentro de cada um de nós. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Isso mesmo. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Boa tarde para quem está assistindo agora, bom dia, boa noite para quem vai assistir depois. A gente já agradece, né, a todos que assistirem e aquela velha máxima do YouTube, né? Se fizer sentido para você curte, compartilha para que a gente possa sensibilizar as pessoas também que estão com esses bloqueios e às vezes nem percebem que estão. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, né? De um bloqueio que trava, lógico, a gente, né? Que o próprio nome já fala, é bloqueio. A gente vai falar de uma senhoria que ela trava a gente fazer tudo aquilo que a gente deseja fazer, né? Então, algumas características de quem tem costuma não sair da cidade onde mora, né? Tem medo de abrir uma empresa, não sabe, tem medo de subir num palco, né? De pôr a cara aqui para fazer uma live, não consegue pensar de forma diferente, só pensa dentro da caixinha e tem desconfiança de tudo, né? Fica sempre com aquele olharzinho assim. Vamos ver aí a dica, se vocês adivinham quem é. Vou colocar meu mapa aqui mental. É a dona, é a dona. A dona insegurança, bendita insegurança. E eu não abri, deixa eu ver se eu abri ela aqui. Aqui não. Janela, tela inteira. Não, deixa eu fechar de cá, nessa tela aqui, para ver se vai dar certo. Tá? Que ela não está aberta. Tá. Bom, espera aí um pouquinho. Deixa eu... Isso, abriu aqui, vamos lá. O navegador bloqueou minha tela. Que beleza. Vamos tentar de novo. Compartilhe do arquivo mesmo no computador, onde ele está, porque às vezes a tela é mais chato. Agora vai dar. Janela. Voltar aqui para o começo. Cheio de post-it. Bonitinho. Apareceu aí, né? Agora. Beleza. Bom, gente, então a gente vai tratar dessa senhora aqui, né? Que impede a gente de fazer muita coisa, né? Que a gente tem vontade, mas por conta dela, que está relacionado também à timidez, né? Ela inibe a gente de fazer o que a gente deseja fazer, né? Então, como eu já falei, quais são os sintomas dela, né? A pessoa não sai da cidade, não consegue abrir uma empresa, tem medo de subir no palco, não consegue pensar de forma diferente, ela vive desconfiada de tudo, né? Então, enfim, ela te trava, né? Alessandra, Oi. só um minutinho. É porque a letra está pequenininha, você não quer colocar tela cheia? É em visualizar, aí você desce lá embaixo e está modo de tela cheia. Isso. Fica melhor. Vamos, fofo. Não foi? Visualizar, modo tela cheia. Não quer aceitar. Espera aí, eu acho que é porque ele está aqui para editar.
Aí, agora ficou bom. Agora tá bom. A gente só vê... É muita coisa para a gente colocar no mapa, né? E fica com a letra pequenininha, né? É. Mas agora melhorou um pouco, né? Ótimo. Ótimo. Então, continuando, né? O que combate, né, a insegurança? Aí logo a gente já lembra da segurança, né? Tira um i e fica só a segurança. Mas, às vezes, a segurança, ela pode trazer junto com ela a presunção, né? E a presunção é você presumir alguma coisa de acordo com o que você está pensando, sentindo, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm aquelas pessoas que não têm autoestima muito boa, e você é muito seguro, às vezes ela pode presumir, né, de acordo com o sentimento dela. Por exemplo, a pessoa passa por você e fala bom dia, né, sorridente. E você não está muito bem naquele dia, né, acontece com todo mundo, e você não responde aquele bom dia carinhoso, caloroso, né, e aí a pessoa já pensa lá, né, já presume, será que eu fiz alguma coisa? Será que ele está com raiva de mim? O que será que aconteceu, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é melhor a gente trocar a insegurança não por segurança, mas por confiança, né? Porque a confiança, ela já traz, assim, você forma, assim, um conceito mais forte, né? Vamos dizer assim, né? E aí, sobre o conhecimento ainda, né? Ainda não, né? Tratando agora do conhecimento, né? A gente vai falar, a gente a respeito do conhecimento do religioso, né? Por que algumas pessoas religiosas não confiam em Deus? Porque para a gente ter confiança, a gente tem que ter resultado. Então, geralmente, os religiosos eles não têm resultados com Deus, né? Então, eles não têm confiança, né? E conhecimento, gente, é só o saber mesmo. A ideia aqui é a gente ter o conhecimento e do conhecimento chegar na sabedoria, né? Porque a sabedoria, ela realmente ela é inspiradora e ela sempre nos guia pelo caminho correto. Então, o conhecimento ele vai nos levar a ter experiências em todos os casos. E toda vez que a gente tem experiência, a gente tem resultado, né? Aí, quando a gente fala de resultado, a gente pensa em lucro ou prejuízo, né? Lucro é igual a lucro e prejuízo também é igual a lucro. Por quê? Porque quando você teve um prejuízo, você teve experiência. E se você teve experiência, você está aumentando a sua sabedoria. Né? Então, por isso que a gente faz essa analogia, né? Que um caminho vai sempre levando ao outro. Quer falar alguma coisa, Raquelzinha? Não, é isso mesmo, né? Voltando a falar um pouquinho aí da questão do inseguro, só para delinear um pouquinho mais, né? A gente, nossa, já acho que a gente passa por isso muitas vezes na vida, principalmente quando você é muito novo, quando você muda de escola, né? Primeira vez que você vai para uma escola, você fica morrendo de medo, quando o professor te pede para poder apresentar um trabalho, fosse no ensino fundamental, fosse na faculdade, você está no trabalho, é a primeira vez que você tem que ir para falar com o público. Se você está acostumado a falar com o público e de repente você fica uns dias sem falar, a próxima vez sempre você fica assim, meu Deus, né? Dá uma certa insegurança. Então, por mais assim que a gente já tem às vezes experiência eu falo assim, de fazer esse tipo de coisa que às vezes traz insegurança, que é falar com o público, a gente sempre se depara com isso, né? Um pouquinho, nem que seja um pouquinho. E as pessoas mais jovens, então, né, quando vai entrar no trabalho, quando vai passar por uma experiência, por uma entrevista de emprego, e assim, é normal a gente sentir um pouquinho de insegurança, só que tem um
nível, digamos assim, que ele é muito difícil, quando a pessoa sempre fica com medo de tomar decisão, é inseguro, não toma decisão de jeito nenhum, quando ele tem medo de ser rejeitado, esse medo de rejeição faz a pessoa ser super insegura. Nossa, eu não vou falar porque eu não sei qual é a resposta. O não a gente já tem, né? Mas vamos falar. A gente já tem, é Quem isso. sabe vem um sim, né? Então, a pessoa geralmente insegura tem muita baixa autoestima, essa sensação de não merecimento. Eu quis falar um pouquinho aqui só para a gente delinear mais um pouquinho como que é a pessoa insegura. E lembrar, né, que eu vou frisar bem aqui, que por mais que a gente já passou por vários estágios, no caso a gente já está com uma idade aí mais matura, vamos falar assim, ainda assim, às vezes a gente se sente inseguro, né? Mas precisamos banir isso, né? E o assunto nosso hoje é exatamente esse, da gente tentar tratar isso daí. É só para frisar mais um pouquinho, Alessandro, o que eu quis dizer. Muito bom. Como diz a Raquel, né? A gente já está com mais experiência, né? E essa experiência vai fazendo, levando a gente, né, a ter lucro, né? Às vezes a gente tem prejuízo, mas foram experiências, e quanto mais eu vou aumentando a minha sabedoria, eu vou diminuindo as minhas experiências. Por quê? Porque aí eu já eliminei a insegurança, né? Uhum. Então, é isso. E aí, disso tudo que a Raquelzinha trouxe, né? Aí a gente vai pensar, mas de onde que veio isso? Dessa bendita insegurança, né? Que me trava aqui, né? Em tudo que eu quero fazer. Ela veio da nossa mãe, né? Incrível isso, né? Quando ele falou isso, eu fiquei pensando, falei, gente, e faz sentido, por quê? A mãe da gente é a pessoa, né, que gerou a gente, carregou a gente na barriga aí por 9 meses, né? Teve lá as dificuldades dela ou não, a questão da responsabilidade. Nossa mãe também se sentiu insegura, né? Porque você carregar uma vida dentro de você, você cuidar de você, já é bem desafiador. Aí você tem que carregar dois, né? E se sentir responsável de cuidar, de treinar, de fazer tudo. Então, realmente, bate uma insegurança braba, né? E esse excesso de zelo, de cuidado, de querer fazer tudo e tudo vai dar certo, porque é o meu filho, eu tenho que fazer tudo para ele, né? E aí a gente vai assimilando isso, e com isso a gente depende dele, né? Cria essa codependência da mãe, e aí a gente tem medo de caminhar. Lembrando aí quando a Raquel falou, né, da história da escola, quando a gente vai para a escola, a mãe da gente vai, a gente fica lá na porta olhando, chora porque tem que deixar o filho na escola, né? E o filho já fica, não quero ficar, e a mãe, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, né? Eu mesmo, quando a minha primeira filha foi para a escola, era uma novela, gente. Era uma novela. A gente ficava lá até as diretoras, professoras da escola expulsar a gente, falar, pelo amor de Deus, vai embora, porque senão ela vai parar de chorar. Né? Então, realmente não é fácil, a gente entende. Então, é a nossa mãezinha querida, né, que instala isso na gente, né? E isso causa prejuízo para a gente, né? Porque aí a gente vira o famoso filhinho da mamãe, e aí a gente não solta e não vai fazer o que precisa ser feito. Pode falar, Raquelzinha. A gente é interessante, né? Porque assim, pensando na natureza, pensando nas aves, né? Nos pássaros, os filhotinhos nascem, quando é muito petitinho, ela vai, busca comida, põe no bico, põe a comidinha na boca do pássaro e assim por diante, né? Aí chega uma hora, ela derruba ele do ninho para ele aprender a voar. Tem que ir. E a gente, né, que a natureza é muito sábia, mostra, né? Se a gente observar a natureza, meu Deus, como a gente aprende com ela, né? A águia, os pássaros. Então, assim, mas a gente, eu não sei se a gente é teimoso ou se é porque é mais tempo, porque a ave parece que é rapidinho,
passa pouco tempo que ela nasceu, já está jogando fora do ninho para poder aprender. Agora, a gente parece assim, só para carregar o bebê são 9 meses na barriga. Aí, né, não é justificando, tá? Mas queria dizer, não é justificativo. não é justificativa, mas assim, achei tão legal quando o Pablo disse, né? A mãe é a nossa nave, né? Não, mãe. Nós somos a nave mãe. E assim, falar, ó, a mãe ela é vista como a armadura do Transformers, o, É, o Zord do Power Ranger, ou então ela era a armadura de ouro dos Cavaleiros do Zodíaco, eu ri demais quando você disse isso. Mas é o quê? É, né, a proteção nossa, é ela que toma todos os cuidados. O meu filho, cuidado que você pode cair. Ó, eu ponho a mão nas quininhas das coisas para não bater a cabeça ali. Você sai como se fosse assim, né? É como é que chama? Uma galinha choca, né? E fica protegendo de tudo quanto é coisa. Não põe a mão que você vai tomar choque. Cuidado com a faca, cuidado com isso. Então, é protegendo o tempo todo. E é um papel importante porque a criança é muito curiosa. curiosa e ela precisa de cuidados mesmo. Ela não tem ainda, né, o intelecto desenvolvido para saber os cuidados que precisa tomar. Mas chega uma certa idade que a gente precisa de fazer como as aves, empurrar fora do ninho para voar. E a gente costuma não fazer isso. E aí o ser que é criado sob as asas dessa mãe, que ela está querendo fazer o melhor dela, né? E a gente tem que lembrar de honrar a mãe e pai, né? Aceitar essa mãe aí como ela é, mas saber que a gente tem que bater asas, né? E a gente tem que voar Tem que e empurrar do ninho. tem. Se a mãe não empurrou, você tem que pular. Quando você estava falando aí, né, da questão da proteção da gente, quando os filhos é pequeno, você coloca aquele silicone na ponta da mesa, aqueles negocinhos na tomada, depois enfiar o dedinho lá, né, na verdade, a gente já começa a privar os filhos de ter as experiências deles. Porque quantas e quantas vezes, às vezes, o menino vai lá para a ponta de na tomada e você fala, não põe o dedo aí, não põe o dedo que você vai fazer dodói. Não põe o dedo que você vai fazer. Aí ele insiste. Ele quer pôr o dedo. É curioso. A gente quer aprender. A gente já nasce com o instinto, né? E o pai e a mãe da gente já priva a gente de ter essa experiência. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas é maldade se deixar o menino colocar o dedo na tomada. Eu sei que vai dar choque, mas ele ainda não sabe, né? Sabe o que o meu marido fazia? Acontece assim. O bom de mesclar o homem e a mulher, que o pai ele tem uma visão um pouquinho assim, a mãe é muito de acolher e de cuidar. Meu marido, eu falo, não pode, toma choque, faz doutor. Aí ele deixa, não, deixa, chegava perto, ele não deixava tomar o choque, mas ele dava um papilotezinho. E aí, sem eles verem que ele estava dando, ele dava. Aí eles, tá vendo? A gente falou, vai machucar. Mas eles não viam que tinha sido papilote. Mas é uma forma de educar sem que ele percebeu que dava algum probleminha. Então, assim, não é falar, não pode, não é esse papel da mãe. Ele teve uma visão diferente, eu acho que é mais. Foi melhor nesse sentido, sabe? De mostrar que tinha alguma dor, sem a criança ver que realmente estava fazendo nesse sentido. Porque, como a Raquel está falando, se a gente for parar para pensar, a gente nunca vai conseguir proteger os filhos da gente a vida inteira, né? Uma hora ou outra, ou eles vão sair, né, por conta própria, né? Ou se a gente não empurrar, eles podem sair por conta própria. Ou então, às vezes, tem pai que mora com mãe, filho que mora com mãe e pai até morrer, e depois ele fica aí no mundo perdido, né? Por quê? Porque ele não teve experiência, né? Então, no caso, realmente a gente tem que empurrar os passarinhos da gente do ninho. O judeu, né, ele até falou na live que os judeus, eles dão a independência para os filhos, para o menino é aos 12 e para a menina é aos 15 anos, que eles ganham a independência deles. Ou seja, vai para o mundo, meu filho, que agora é com você. O que eu tinha para fazer para te treinar, eu já fiz até aqui, agora é com você. Isso que significa que você não vai ajudar, que você vai abandonar? Não. Mas é para a pessoa, né, começar a realmente se capacitar, a ter autorresponsabilidade, a ter as experiências dela.
E com isso, ela vai tendo conhecimento, experiência e a sabedoria, né? Então, a gente precisa chegar nesse ponto de passar o bastão, né? Tem um nome aqui, de chegar nele, tá ali para frente, no mapa mental. Então, e tem pais que, às vezes, pelas crenças que eles têm, né? Eles planejam a vida dele, a nossa vida na cabecinha deles, né? E a gente tem que fazer aquilo que eles planejaram, né? Então, a gente precisa realmente mostrar para eles o que a gente quer e sair para poder fazer o que a gente quer. Porque muitas vezes a gente vai chegar aonde os pais da gente não chegaram, né? E esse é que é o bacana, porque a gente está aqui para crescer e evoluir. Então, às vezes eu vou ter experiências que meu pai e minha mãe jamais tiveram, né? E você vai ser chamado, quando você fizer isso, você sair da caixinha deles, daquela programação toda, você pode ser chamado de irresponsável, né? De inconsequente, mas é irresponsável em relação ao que eles tinham planejado para você, né? E aí, às vezes, aqueles filhos que querem ser os responsáveis, por quê? Porque eles são os responsáveis, porque eles não fazem nada para desagradar o pai e a mãe, né? Então, tem algumas famílias que a gente tem aí os filhos, e que geralmente tem um que é chamado ovelha negra da família, que é aquele que não fez o que o pai e a mãe desejavam, queria que fizesse. E aí tem aquele perfeitinho, que é cópia fiel do que o pai e a mãe quis que fizesse, né? Então, os responsáveis são aqueles que eles não fazem nada para desagradar os outros, né? E os irresponsáveis são aqueles que correm atrás do alvo deles, né? Então, essa é a diferença. E ele até cita, como exemplo, né, de irresponsável, né? Por exemplo, uma atriz, ó, um esportista, né? Que ele é medalha de ouro. Ele é irresponsável, por quê? Ele não seguiu aquilo, porque primeiro esporte não é muito bem visto aqui no Brasil, né? Que você já tem aquelas profissões pré-definidas que todo mundo fala, que é advogado, médico, engenheiro, né? E quando você vai fazer, você vai estudar música, você vai ser um esportista, fazer qualquer outra coisa que não está dentro desse meio acadêmico aí, que já é pré-concebido, você não tem uma profissão. É assim, né? Você é visto como se não tivesse uma profissão, né? E outra pessoa que ele cita como exemplo de responsável, né? O Ayrton Senna, né? Que o Ayrton Senna realmente, ele é fora do padrão, porque ele é um exemplo de persistência, de garra, de determinação, né? E através dessas experiências dele, ele conseguiu muito resultado, né? A história dele, que quando ele corria de kart, ele sempre chegava em primeiro lugar. E um dia, numa dessas corridas dele, de kart, choveu no autódromo. E aí ele perdeu a corrida, por quê? Porque ele só sabia correr em pista seca. E aí ele não aceitou aquilo, né? Sempre acostumado a chegar em primeiro, ele resolveu ir treinar. Toda vez que chovia, ele ia para o autódromo para treinar correr na chuva, né? E isso fez dele, na categoria da Fórmula 1, o melhor corredor debaixo de chuva, né? Tanto é que lá em Mônaco, ele sempre ganhava as corridas, né? É conhecido lá até hoje como o Rei de Mônaco. Dizem que os soldados de lá, todo mundo prestava continência, batia continência para ele, porque ele era tido como o Rei de Mônaco. Inclusive, ele ganhou uma corrida lá na Fórmula 1, dando a volta, né? Em todos os pilotos. Então, realmente, ele foi uma pessoa extraordinária que fez a diferença. Mas foi chamado de responsável por muitos, né? Porque ele fez aquilo que todo mundo falava para ele não fazer. Né? Que era impossível, a pessoa achava que era impossível. Ele irresponsável é tido como aquele que acredita nas coisas impossíveis, né? Mas é impossível até você tentar. Uhum. Exatamente. Às vezes é impossível para aquela pessoa que nunca teve coragem de tentar fazer e de fazer, né? Uhum. Então a gente só sabe se vai dar certo se a gente tentar fazer, né? A gente tem que tentar e testar. E lembrar, se vai dar certo.
você falou do Ayrton Senna, né? E eu tô lembrando aqui da história do sapinho, né? Aquele que é o Papinho sapinho, surdo. sapinho surdo, ele cai dentro de um buraco, né? E vai vir uma chuva tremenda e Os que os ficaram em cima, né? fica lá, né? Ele é surdo, ele não estava ouvindo lá embaixo, está lá, né? Não, espera a chuva, que aí você vai subir. Confabulando. Você consegue. Não, não vai não, né? E ele estava entendendo aquilo como um incentivo para ele ir, né? Faz linguagem corporal, né? E ele foi tentando saltar, tentando, esforçando, foi até que, puf, ele conseguiu sair daquele buraco. E aí todo mundo, ai, mas a gente falou para ele não ir, como é que ele foi? Como é que ele conseguiu, né? Aí depois eles foram descobrir, ele era surdo, né? Por ser surdo, ele não ouviu aqui aquelas coisas negativas lá. Conferência negativa deles. Vão ficar lá, eles vão morrer, eles não vão conseguir, vai demorar. E aí ele acreditou naquilo ali e foi para cima e conseguiu. Então é impossível só até a gente conseguir, até a gente tentar, porque aí a gente consegue. Né? Exatamente. Aí a gente volta ali, né, na autoestima, né? Na questão da segurança do sapinho, né? E é muito engraçadinho no vídeo, porque a hora que ele vê que ele está pulando cada vez mais alto e eles estão lá, para de pular, você vai ficar cansado, você não vai conseguir, né? E gesticulando, e ele vendo aquilo como um incentivo, né? Aí ele vai, abaixa assim, põe a bundinha para trás assim e dá o salto. O salto, Passa voando por cima de todo mundo, né? Muito legal. é. Recomendo que você já assista esse vídeo, tem no YouTube, é muito legal. A historinha do sapinho surdo. Então, gente, o que a gente tem que fazer, né, para desgarrar dessa bendita insegurança? A gente tem que treinar, né, essa proteção de mãe, né, e realmente eles passarem o bastão para a gente, né, para a gente assumir o governo da nossa própria vida, né. E um drive para isso, né, qual que é? Minha mãe e meu pai são meus parentes. Então, a partir do momento que eu caso, tenho união conjugal, né, saio da casa dos meus pais, eu vou constituir a minha família. Então, a gente tem 3 famílias, né? A primeira é a que você foi gerada, que é a mais poderosa de todos, que é seu pai, sua mãe e os seus irmãos. A segunda família é a que você constituiu, né, com o seu cônjuge. E a terceira família são os seus filhos, né, que você está treinando. Que o Pablo fala que a gente não tem que criar filhos, a gente tem que treinar. Né? E é muito interessante essa visão dele, né? E se a gente persistir, né, em ficar com essa insegurança com a gente, carregar ela dentro da gente, a gente vai diminuir a potência que a gente tem dentro de Deus, que a gente carrega, né? E com isso, ela vai tirar os resultados, os melhores, que você já poderia ter tido ou tem possibilidade de ter ainda, né? Então, qual que é a decisão que a gente tem que tomar, né? Tratar essa raiz dessa insegurança e a gente realmente resolver essa história aí com a sua mãe, que é aquilo que a Raquel falou, da gente reconhecer que eles são nossos pais, honrá-los. O que é honrar pai e mãe? Não é fazer tudo o que eles querem, é aceitar eles do jeito que eles são. E a gente tem dificuldade de aceitar o pai e a mãe da gente do jeito que a gente é. Às vezes porque a gente se sente vítima deles, né? Às vezes por não entender que eles sempre deram o melhor que eles puderam, da forma como eles puderam, e com a consciência que eles tinham naquele momento, né? Então, honrar pai e mãe é isso, você aceitar eles como eles são, né? E aí a gente olhando para eles também com um olhar amoroso, né? Que eles também tiveram as dificuldades, eles também tiveram pai e mãe que instalaram neles também essa insegurança, né? Então, é ter esse olhar mesmo amoroso, de entender e de aceitá-los como eles são, né? E a gente, como se diz, linkando, fazendo conexão com o nosso Pai, né, dos céus, a gente consegue
honrá-los, né, como eles merecem, né? Eu queria aproveitar que você está falando dessa questão do pai e da mãe. A gente normalmente é muito inseguro em relação, por conta da criação, né, dos pais que sempre protegem demais. Eu queria aproveitar e dar um depoimento. Eu tive a minha mãe até os meus 20, 23 anos, até 23 anos. E aí ela, né, faleceu e ficou meu pai por mais uns 12 anos. Depois eu estava com 33, mais ou menos, 34 anos mais ou menos, ele também faleceu. E assim, por essa questão de ter sido muito cuidada ao longo da vida, né, muito cuidada, muito protegida, eu desenvolvi uma dependência, né? Acaba que você fica insegura, porque tudo você, principalmente tem dependência de todas as maneiras, dependência financeira, e Emocional. a minha dependência era muito emocional, sabe? E aí passou alguns anos que meu pai tinha falecido e eu ainda assim chorava, né? Nossa, sempre quando eu tinha problema, eu me voltava e chorava, né? Meu Deus, meu pai tivesse aqui, né? Eu sempre quando eu tinha problemas eu procurava ele, aquela dependência emocional que era ele que me dava conselho e era ele que eu sempre procurava quando eu tinha problemas. E aí eu nessa vibe aí estive com a minha irmã, né, um dia, e eu tipo reclamando, chorando, não, porque se ele tivesse aqui e tudo, né? E ela falou assim, Raquel, lembro de uma coisa, quem que é seu pai? Seu pai, papai era nosso pai mesmo aqui na Terra, mas quem que é o nosso pai de verdade? Uau. Eu Nosso Pai é Deus, então quando você tiver problema, conversa com Deus. Deus tá o tempo todo com você, né? Conversa com Deus, pede orientação para Deus. Depois desse dia, engraçado como é que uma fala, né? Muda tudo. E eu consegui, aí eu falei, nossa, é mesmo, né? E independente, né? Se meu pai continua em algum lugar, em algum local no espaço, e eu ficar, digamos que, importunando, né? Nossa, e aquela lamentação e tudo. Não, gente, bola para frente e Deus, que é o nosso Pai maior, está aqui nos sustentando, né? E mudou bastante depois dessa fala da minha irmã. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado da dependência que a gente tem, principalmente com os pais, porque isso é insegurança, traz, né? Gera insegurança quando você depende muito, você é inseguro, tudo você precisa de alguém para poder se caminhar, você quer que pega na sua mão. Então, vamos nos lembrar, né? Nós temos que nos linkar a Deus. Deus é o Pai maior, né? E é aí que a gente vai curando a nossa insegurança. E ouvir nosso coração, que o coração diz tudo. É verdade. E com relação a essa sua fala aí, né? Você falando, me veio uns insights aqui, porque a partir do momento que você cria dependência do seu pai, aí você não vai ter as suas próprias experiências, né? Porque você sabe que você tem o seu pai lá para poder te ajudar, né? E com isso você não vai linkar com o seu pai eterno, né? E desenvolver a sabedoria, porque a sabedoria ela vem também através desse seu relacionamento com Deus, né? Que é o nosso Pai eterno. Então, quando a gente para observar assim, né, e prestar atenção nas conversas, você vê, olha como que uma coisa é consequência da outra, né? Que vai afetando outras áreas da nossa vida. Então, Isso mesmo. realmente uma coisa aí para a gente refletir, né? Realmente, e cortar o cordão. Isso Não mesmo. significa que você vai ter que abandonar, mas significa que você vai viver a sua vida, né? Uhum. Aqui eu coloquei um salmo, né? Eu nem anotei qual que é, mas esse aqui é um versículo de um salmo, né? Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, mas que não se abalam, mas permanecem para sempre. Né? Isso para fortalecer a confiança, né? E a questão da mãe é que a gente merece ter a mãe que a gente tem, independente de como ela é, não cabe a nós julgar,
porque nós é que escolhemos, né, ter essa mãe, e a gente honrar e aceitar como ela é, né? E como a Raquel falou, ela é a nossa nave-mãe, é quem gerou, quem cuidou, quem nos deu a vida, que é o maior bem que a gente tem, né, aqui Quem nos nessa encaminhou, né? quem nos ensinou. Exatamente. Então, na outra live, a gente falou da gratidão, né? E aí, um exercício poderoso para a gente também perdoar pai e mãe, porque às vezes a gente também tem uma treta brava com os pais e a mãe da gente, né? Quando a gente não aceita, acha que eles tinham que ter feito isso, aquilo, o negócio do vitimismo, eu sou desse jeito porque você não me ajudou, vítima, né? Aí, o exercício da gratidão também, a gente com o pai e com a mãe, é perfeito. Já a Raquelzinha deu um testemunho dela, eu vou dar um meu aqui. A gente, todo mundo tem problema com o pai e com a mãe, de relacionamento, certo? Isso é fato. E a gente precisa resolver esse problema porque eles são os nossos pilares, né? O pai, ele é o provedor da casa, né? E a mãe, ela é a comandante, não é, é outro nome, Raquel, você lembra que ele falou? Que ela domina, né? Que ela é responsável por cuidar da família, gerenciar, ela domina. E o pai é o provedor, né? Eu esqueci o nome. Eu também, agora eu esqueci. Depois, na hora que a gente lembrar, a gente fala. Então, a gente precisa resolver todos esses problemas. Quando a gente fala honrar, né, que é a questão de aceitar como eles são, é isso, é não querer depois trocar de lugar com eles. Porque à medida que a gente cresce, a gente vai ficando independente, aí a gente acha também que a gente pode mandar no pai e da mãe da gente, né? Aí a gente já quer que eles façam o dia que a gente quer, e vira aquela treta danada, né? Então, eu lembro que uma vez, quando eu comecei nesse meu caminho de autoconhecimento, eu aprendi um exercício de gratidão com os pais. E aí eu fui fazer esse exercício de gratidão. E aí, gente, foi muito fantástico, porque assim, nossa, eu chorei muito. Porque aí foi como eu fui voltando no tempo lá, como se eu estivesse dentro do útero da minha mãe. E aí eu já comecei a agradecer pela oportunidade dela querer ter me recebido, né? E eu tô até arrepiando quando eu falo disso. E aí eu comecei a agradecer por ela ter me aceitado, por ter me carregado durante os 8 meses, que eu não esperei os 9, para vir ao mundo, né? Por ter se alimentado direito, cuidado dela, e consequentemente também ela já estava cuidando de mim, né? Da questão do parto, que foi um parto difícil, foi um parto prematuro, e depois todos aqueles cuidados, depois quando a gente nasce, de dar banho, amamentar, trocar, cuidar da roupa, cuidar da casa. Gente, é muita coisa. Gente que é mãe, a gente sabe, né? Que é muita coisa, né? E exige esforço, exige dedicação. A gente até larga de cuidar da gente, a gente fica tão focado ali que a gente larga de cuidar da gente e o foco da gente é só o filho, né? E aí você vai, mas aí lembrando que ela tem vida, ela tem as emoções dela, e muitas vezes, principalmente antigamente, era tudo sufocado. Se falasse de depressão pós-parto, falava que era frescura, que a mãe estava Nem existia. que não queria cuidar, né? Que era preguiçosa. Então, assim, é muita coisa, a gente não tem ideia do que se passava, né? Da situação que estava vivendo, conjugal, financeira, enfim, de todo o conjunto, né? Das coisas que estavam acontecendo. Então, fazer esse exercício ajuda bastante. A gente ter a empatia que a Raquel estava falando, que a gente falou no nosso outro tema, né? E aí você vai baixando a guarda. E aí realmente você vai passar a honrar, né? Porque é gente como a gente. Quem nunca, né? Passou por um perrengue. Quem nunca? E aí, gente, a gente precisa, mediante esse poder de honrar, né, pai e mãe, a gente precisa trocar os braços.
para a gente poder realmente voar, né? Quando a gente começa esse processo de perdão, de honrar, de aceitar, aí a gente pode começar a tirar, né, os tapumes, né, das janelas, né, que elas colocaram para a gente, né, com o intuito de proteção, né? Aí a gente agradece, a gente se liberta e a gente vai ser livre, né? E outro drive também muito bacana, né, de você prosperar para falar que você vai dar para os seus pais coisas que eles jamais conseguiram, né? Que é tão bom quando a gente consegue proporcionar, a gente troca de lugar com eles, né? A gente vai cuidar deles como eles merecem, né? Para retribuir todo esse cuidado, esse zelo, essa proteção, esse carinho, né? Que eles tiveram com a gente, né? Então, se a gente continuar na aba deles, debaixo da asinha deles, né? A gente não vai prosperar. E o mundo está assim, tão esquisito, né? Porque muitas pessoas boas tiveram insegurança, né? E não começaram a ter as experiências e produzir aí coisas maravilhosas, né? E uma decisão também que a gente tem que tomar, como a Raquel contou aí do depoimento dela, né? De levar os problemas dela para o pai dela, sempre que ela tinha, enquanto ele estava aqui, né? A gente tem que tomar essa decisão. Eu nunca mais levarei problemas para os meus pais, né? Eu vou deixar minha mãe em paz e eu vou prosperar e vou dar para eles coisas que eles jamais conseguiram, né? Essa é a melhor forma de retribuir todo o bem que eles fizeram para a gente, né? E a gente vai cuidar deles um de cada vez, né? E aí eu achei muito interessante essa frase, né? Que a vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela mesmo, né? Então a pior morte é aquela de você ficar vivo, né? E continuar respirando, mas não fazer nada, né? Então tem a frase da Bíblia também, que morrer é lucro, viver é Cristo, né? Ah, tá aqui, ó. A escassez vem do Pai, que é o provedor da casa, porque ele te olha com aquele olhar de que nós temos que trabalhar para poder prover para esse menino, né? Então, o Pai já te vê com esse grande escassez, porque está tudo aqui no ombro dele, né? Escassez. E aí, à medida que a gente vai, né, trocando esses drives, né, a gente vai se apoderando, né, desse poder que tá dentro da gente, né, a gente começa a olhar, né, para as consequências que isso vai trazer para a nossa vida, né? E aí, muito interessante que nessa mentoria, o Pablo, ele fez uma mentalização lá muito bacana, que ele chama o banquete das consequências, né? Que aí ele leva a gente a mentalizar uma reunião no salão da nossa alma, né? Que aí, quando a gente se cura dessa insegurança, a gente vai trazer todas essas chaves que estão aqui no banquete da consciência para dentro da nossa alma, e aí a gente vira governante, alessandra.gov, né? Então, eu trouxe aqui o banquete das consequências, que eu consegui escrever, e aí eu vou ler, e aí vocês fechem os olhos, respirem, puxa o ar lentamente, segura, solta bem devagar, e de novo, soltando bem devagar, mais uma vez, soltando, nos conectando aí com a nossa alma, né? Imaginando, né, que você está num salão, numa mesa grande, e a ousadia senta na cabeceira da mesa. E quando ela chega, a insegurança sai, porque as duas não ficam na mesma mesa. A insegurança começa a ir embora, porque na mesa da ousadia estão todos os meus convidados que não são que são inseguros.
Convidados da ousadia são a geração de valor, o branding, a intrepidez, resultados extraordinários, exponencialidade, porque a ousadia ela está no comando dessa reunião. Então, esses são os convidados dela. E além desses, vão chegando outros convidados. Quem sentou agora nessa mesa foi a disrupção, e logo em seguida a fé, a ação. Esse banquete é um banquete de todos os governantes. Logo após a fé, a ação, sentam-se a disciplina, juntamente com os princípios. Essa é a mesa dos governantes. E a cada novo resultado, todos brindam, porque não se sabe quem foi a causa, mas foi a ousadia quem liderou. A insegurança e o medo já foram embora. Que mesa é essa? Esses são os famosos que sentam na minha mesa. E por último, o último convidado, o mais ilustre, a sabedoria. E ela chega e se assenta na outra cabeceira da mesa, e a ousadia passa o comando para ela. O fim é sempre melhor do que o começo. Eu estava esperando vocês se assentarem na minha mesa, porque eu sou a última a sentar na mesa. Ela, a sabedoria. Agora sua sorte mudou. A sorte sempre fica encabulada e entusiasmada com a sabedoria. A criatividade parece uma tagarela e não para de criar. E o resultado está dando gargalhada, porque ele sabia que ela viria. Gestão e liderança, eficiência, alimentado e nutrido de estar nesse banquete. A sabedoria está com as melhores vestes e ela fala: até que enfim eu tomei lugar no salão da sua alma. Não aguentava mais esperar tantos anos por essa reunião. E a sabedoria pergunta: o que não é possível aqui nessa mesa? Eu quero que vocês me tragam um caso que, desde quando a gente se assenta juntos, não é possível fazer. Eu não quero mais sair dessa mesa. A decisão está aqui, a ação está aqui. Eu não sou mais derrotado. O amor chegou e desde então tudo foi lançado para fora. Quantos lugares nessa mesa eu não sei, mas ela está completa, porque a sabedoria chegou por último. Foi muito difícil colocar esses convidados aqui, mas agora é só dar a ordem. Um governante não precisa sonhar mais, ele só precisa dar a ordem, porque ele sabe que está a poucas horas de conseguir aquilo que ele não tem. Agora eu entendi que não é sobre dinheiro, é sobre governo. A sabedoria fala: vamos ouvir o transbordo, e este não consegue parar. Vocês já perceberam tanto que a criatividade é ridícula para uns? A ousadia fala: você já viu tanto que as pessoas ficam incomodadas quando a ação está parada? A ação fala: você já viu que a decisão sempre me coloca para trabalhar? Eu te amo, decisão. O que está sendo servido? A palavra. Eu é que sei os bons pensamentos que tenho a seu respeito. Todos comeram. Você é meu filho amado. O que bebem? O Espírito Santo, vinho purificado. Discernimento e entendimento ficam arrepiados. É para isso que eu vou investir tudo que eu tenho. Porque se eu não alcançar essa mesa, não há foguete, lua, oceano, nada que eu não possa governar. Não há nada pior. Não há nada pior que um filho pleno. Estamos esperando nosso lugar nessa mesa. Essa foi a reunião no salão da minha alma. Quando eu me curo dessas chaves, eu governo. Nossa, eu me emociono quando eu leio aqui. É lindo, emociona. Não tem jeito de não emocionar. Muito bonito. Nossa, Lindo. Muito gente, vocês viram que
que coisa maravilhosa, que uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, mas quem que são que se assentam nas cabeceiras, né? É a ousadia e a sabedoria, por último, né? Fechando com chave de ouro. Lindo, maravilhoso. Através dela que a gente acessa tudo que a gente está aqui para acessar, né? E, como sempre, a gente deixa, né, as tarefas para vocês, né? E a desse bloqueio aqui é para você expulsar 3 medos e listar pelo menos 24 poderes, né? Desses que a gente colocou aqui nesse banquete, que são algumas ideias. Você realizar aí a reunião no salão da sua alma e colocar no mínimo 24 desses candidatos ilustres que a gente trouxe aqui. Uhum. E a gente deseja que ela seja assim, muito plena, muito rica, que vocês realmente consigam tratar da dona insegurança. Nossa, fiquei muito emocionada, Raquel. Eu Muito, também. Fechou com chave de ouro, Alessandra. muito, muito emocionada. Nossa, pessoal, é isso que a gente queria trazer para vocês. Espero realmente que tenha tocado o coração de vocês, que tenha feito sentido. Nós vamos voltar novamente amanhã com mais 2 temas, né? Que você não deixe de fazer essa tarefa de hoje, porque ela é muito poderosa, muito poderosa. Tá bom? Agradeço imensamente a vocês que viram agora, que vão vir depois, e desejo muita luz na vida de vocês, muita paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, e é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Gostaram? Se gostaram, compartilhe, né? Que mais pessoas possam ter acesso, né? Essa mentalização feita no final aí é poderosa, é maravilhosa, né? Que possa chegar até outras pessoas. Nós agradecemos de coração a todos vocês, né? Por estarem conosco, por participarem. E desejamos, né, que tenham aí muito sucesso, né, nessa empreitada de limpar esse terreninho, de colocando coisas boas no lugar, né, e agradecemos mais uma vez, muito obrigada a todos, viu, pela presença, e nos encontramos novamente amanhã. Amanhã a gente está aí com 2 novos temas, né, obrigada a todos, boa noite e até logo mais. Até mais, gente. Muito obrigada. Não se esqueça de inscrever no canal. No Educação em Movimento e no Contulte Educa. Obrigada.